construção. E para construir um Paraná novo, a gente chama o palco do Vamos à Luta o sempre presente e atuante Roberto Requião, o cidadão mais votado da história do nosso estado, governador por 3 mandatos e senador da República. Requião também já foi deputado e prefeito da capital. Experiência é o que não falta para esse homem. Roberto Requião de Melo e Silva, você me ouve? Seja bem-vindo aos microfones da Rádio Cultura e ao programa Vamos à Luta. Boa tarde, Requião. Alto e claro, Magal. Muito bom. Com o máximo prazer estou conversando com você. Mas nós temos que pensar em construção mesmo. Porque o Brasil, o Paraná e todos nós fomos objeto de desconstrução até agora. Eu estou voltando à política, Magal, indignado com a miséria, com mulheres assaltando caminhões de lixo para dar de comer à sua família, com pessoas pobres assando pé de frango, pé de galinha. Eu estou preocupado com o desemprego, com a inflação. Você tem ido ao mercado, Magal? Tenho... Aqui em casa eu faço o mercado. É um verdadeiro escândalo que está custando um pedaço de carne. Cada dia a nossa capacidade de compra diminui. E eu tenho uma poupança pessoal. Eu fui advogado muito tempo, eu fui comerciante, eu fui industrial no passado, na juventude, mas você sabe que me agrediam com as tais fake news, as mentiras, dizendo que eu tinha 5 aposentadorias, que eu ganhava 450 mil reais por mês. Magal, eu hoje recebo de uma aposentadoria do INSS R$ 3.072 por mês. Se eu não tivesse um lastrozinho acumulado durante os meus 80 anos, eu estaria passando fome hoje, porque não teria como pagar o IPTU da minha casa, luz e água e tudo mais. Já viu o preço da água? O roubo? A Sanepar parada, não faz nada. Racionou até agora a água das nossas residências, mas está cobrando verdadeiros absurdos. A Copel, a mesma coisa. Magal, te faço aqui uma confissão. Se eu vier a ser governador do Paraná outra vez, no dia seguinte da posse, eu baixo o preço da água e da energia elétrica enquanto durar a crise para um mínimo razoável, que as famílias possam pagar e as empresas possam funcionar sem demitir empregados. Não tem cabimento esta roubalheira. Excelente. E ao lado disso, Magal, você sabe que o governo do Rato está dando desoneração fiscal, abrindo mão de impostos no valor de 17 bilhões de reais em favor, provavelmente, das multinacionais. Porque eles não dizem para quem deram a renúncia fiscal. Dizem que é segredo fiscal. Então, é uma verdadeira vergonha. Nós temos que enfrentar isso, nós temos que enfrentar os problemas do governo, em primeiro lugar, com identidade com o povo. Nós temos que nos colocar no lugar das pessoas que sofrem, com solidariedade e com amor. Porque este governo do capital financeiro, que coloca o dinheiro acima da dignidade das pessoas, não pode continuar. É a mesma coisa no Brasil, a mesma coisa no Paraná. Nós temos que enfrentar essa parada e corrigir estes erros. Roberto Requião, é muito bom saber disso, governador, porque a gente já começa o ano com compromisso aqui no Vamos à Luta, esse compromisso que você tirou as palavras da minha boca. Eu ia perguntar para você, governador, caso eleito, o que você fará para melhorar a vida do povo paranaense? E o primeiro compromisso já está aí. Eu gostaria de pedir para que você repetisse esse compromisso que você fez aqui, para que todo mundo que esteja escutando saiba do que a gente está falando e a seriedade e o compromisso que a gente está usando aqui dentro do microfone. O Roberto Requião lançou sua pré-candidatura ao governo do estado e, caso eleito, como é que é, governador? Repete para a gente, por favor. Eu baixo a tarifa da energia elétrica para um mínimo razoável que as famílias possam pagar sem deixar de comer. Faço a mesma coisa com a tarifa da água e da energia elétrica.
Daí você me perguntaria, mas isso é uma promessa? Promessa factível. Eu já fiz isso quando fui governador e Isso. congelei as tarifas por 8 anos. Eu acabo com essa história de dar anistia fiscal para as empresas milionárias de 17 bilhões de reais e corrijo o salário dos policiais e dos professores. Porque se eles têm salário, eles gastam no mercado, eles fazem funcionar a padaria da esquina, o armazém, eles fazem a economia girar e Exato. garantem emprego de milhares de pessoas. Eu faço com os impostos o que eu já fiz, não estou propondo novidade nenhuma. Eu baixei o valor do imposto de 105 mil itens, daquilo que a gente chama de bem de consumo salário. O que é isso? Aquilo que você precisa comprar para manter a sua casa e paga com o teu salário. Eu baixei o imposto de 105 mil itens. Chamei o pessoal, inclusive, dos supermercados e disse, olha, estou baixando. Agora, se vocês não baixarem na ponta o preço, eu revogo a diminuição do imposto. E nós conseguimos fazer do Paraná um estado diferenciado no Brasil. Batemos recordes de emprego, batemos recordes de crescimento econômico, mas tudo isso acabou. Eles só pensam em vender empresa pública, aumentar a tarifa de água, de luz, aumentar impostos, enquanto a situação da população é simplesmente terrível. Nós podemos dar um jeito nisso. Nós podemos acertar o Paraná. Fizemos isso uma vez, podemos fazer outra. Sem dúvida alguma. E, Requião, uma coisa que me salta aos olhos é que eu vejo que as tarifas, principalmente de água e luz, são tão caras como nunca antes na história desse país. A gente viu a gente ser assim, açoitado ao ter que pagar a luz no preço que está. Aí eles falavam que a bandeira vermelha, que é a que sustenta o preço dessa tarifa altíssima, desculpa a expressão, mas esse roubo que é feito pela energia aqui do Estado, eles Não falavam há que outra expressão, Magal, é roubo mesmo. é roubo Você mesmo. veja bem, não tem nada com bandeira vermelha, com seca e com nada. É a tarifa mais alta da história do Paraná e tarifa provavelmente mais alta da história do Brasil, que nós estamos pagando aqui. Sem dúvida. O lucro da Sanepar é AAA, 3 As. É a indicação máxima da lucratividade de uma empresa. E se transforma em dividendos para os acionistas, que não sabem nem onde fica o Paraná, porque entraram na Bolsa de Nova York. Não tem cabimento isso. Isso é roubo explícito. E eles distribuem 65% dos lucros. Na minha época, eu obedecia à legislação da sociedade anônima. Primeiro, eu acho que não devia ter sócio privado em empresa pública, que é feita para servir a população com bons serviços e preços módicos, como determina a Constituição. Mas eu remunerava, segundo a lei de sociedades anônimas, em 25%. Eles sobem para 55%, 65%. Estão sangrando o povo pobre para remunerar o mercado. E o pessoal diz, as empresas públicas do Paraná obedecem ao mercado, elas não são sociais. O que é isso, Rato? Você foi eleito para quê? Para aumentar o lucro de milionários desse jogo do mercado e da Bolsa? Você não se incomoda com o povo do Paraná, Rato? Que vergonha isso. Eu fui governador 3 vezes, eu entendo dessa máquina. Tenho competência para botar isso nos eixos e acertar esses erros todos rapidamente. Eu sou morador lá do Capanema, do bairro do Jardim Botânico, e dias atrás, quando eu vi pela notícia das televisões na hora do almoço, enquanto eu almoçava, que a gente tinha batido a meta lá da água, já tinha voltado os tanques lá, os reservatórios já estavam com 80% da sua capacidade, o que poderia fazer com que não tivesse mais o racionamento da água. Pensei assim, olha, não sei se eu estou errado, governador, se já está com o reservatório cheio, que não precisa mais do racionamento, não precisa estar em bandeira vermelha, porque era uma das justificativas da conta da luz excessiva, era porque tinha a recessão de água. Agora, se eles continuam, já batemos aí, já voltamos ao índice necessário, e continuam com a mesma tarifa,
Então, não existe outra explicação a não ser um roubo que é quase um... Como é o nome do tipo penal? É quase um roubo que leva à morte da pessoa. Por quê? Porque a pessoa não consegue mais viver em casa, ela não vai conseguir pagar, ela não vai conseguir pagar o aluguel e a comida, então ela vai ter que largar a casa, ela vai ter que O morar tipo na rua. penal, Magal, o tipo penal chama-se ignorância, irresponsabilidade e safadeza do governo. É Está isso mesmo. privilegiando os muito ricos. Não há nenhum investimento para aumentar os reservatórios, criar outro. Não puseram um tostão nas empresas, Ah, tudo para fora, aumentando o lucro dos acionistas. Isso é uma coisa absolutamente inaceitável. é. Você veja, se eu fiz, por que eles não podem fazer? Eu fiz e faço de novo. Requião, outra coisa, eu não vejo o Júnior, o governador Júnior, o Ratinho Júnior, ele dá entrevista, ele falar, ele tá, nunca eu vejo fazendo qualquer coisa, falando com a população, como a gente lembrava da sua época, sempre ao lado do povo, tinha aquelas reuniões semanais feitas com os seus secretários, sempre. Por que será que é vergonha de Não, estar ele não criticando? entra em bola dividida, ele não fala. Ele fala com o dinheiro da publicidade. O ano passado foi 107 milhões ou 117 milhões que ele gastou. E esse ano, em julho, é proibida a publicidade do Estado. Até julho, ele já jogou no orçamento 99 milhões de reais. E eu e você estamos falando aqui com uma audiência pequena, perto do que o Estado pode fazer com as Globos, os SBTs e as Recordes. E essa rede de rádio que eles compraram, arrendaram e dominam hoje. Você sabe que, às vezes, eu sou convidado para uma entrevista no interior. Então, aqui é uns 5 horas, vamos te ligar para bater um papo. 4h30 eles me ligam. O Requião teve um problema técnico, não vai ser possível fazer entrevista. É a Secretaria de Comunicação ligando para lá, me impedindo de falar. Mas eles não podem impedir o protesto do povo contra o roubo da luz, o roubo da água, o roubo dos impostos. E não tem dinheiro para pagar um professor, um militar, 8 anos sem reajuste. O que é isso? Para que serve esse governo? Para quem eles estão governando? Para a Ambev, que fabrica cerveja, que não paga imposto? É isso? É um Não, horror, Magal. Nós temos que e, corrigir isso. e por isso que é tão necessário que a gente faça resistência nos meios de comunicação, principalmente para que a gente possa levar essas palavras, essa indignação, esse direito de reivindicar uma vida melhor, que é só isso que você está falando aqui. Você não está falando nada de diferente para o povo do que eu estou me colocando, né, no auge da sua idade, não sei ao certo quantos anos o senhor tem, mas quanto está ali, ó, eu estou indo para a luta para reivindicar melhores condições para o povo e existe ainda canais e pessoas, não aqui no nosso programa, como na Rádio Cultura inteira aqui, que é uma rádio aberta, livre para todo mundo, mas para que a gente, é importante que a população compartilhe esses vídeos, fale, leve adiante essa mensagem, porque senão é uma briga de Davi e Golias, né? É o poder do capital financeiro usado para tudo. Requião acaba de falar que gastaram no ano passado 107 milhões com publicidade e só nesse ano, agora para o começo, estamos no dia 25 de janeiro, a gente 99 milhões. 99, quase o mesmo valor, ou seja, quanto que vai ser até o final É do ano? que agora, em julho, é proibida a propaganda do Estado. Então, eles estão gastando muito mais esse ano. E gastando com quem? Com a televisão do papai, do ratão. Né? E para pagar o ratão, eles têm que pagar as outras também, né? Senão as outras caem de pau em cima dele. Então, estão jogando essa dinheirama fora, mentindo a respeito do governo, e o rato se esconde. Sabe, hoje, Dona Veronice, é uma amiga antiga minha, me ligou e disse: Requião, você sabe que não é por um rato entrar no Palácio do Iguaçu que ele se transforma em governador. É o palácio que se transforma numa ratoeira. E nessa ratoeira hoje entrou o PMDB do Paraná inteirinho, apoiando todas as medidas erradas que sacrificam o povo, que sobem o preço, que aumenta a conta de água, de luz, que apoia o pedágio. O PMDB virou uma merda de um partido. Que vergonha! Eu saí desse troço, né? Não Sim. participo de quadrilha. Estou
à procura de um partido, com um grupo de companheiros de vários partidos, para tentar corrigir os erros do Paraná. Nós vamos conseguir isso, eu não tenho muita dúvida, não. Já fizemos uma vez, fazemos de novo. Sem dúvida alguma, ainda mais com esse compromisso admitido aqui no nosso primeiro bloco. A luta não para, mas ela dá um tempo. Eu vou pedir licença para o nosso convidado de hoje, o governador Roberto Requião, para todos os nossos ouvintes, Diego, Marcelo, quem mais está aqui? Mariane Antunes, Rafa Ribeiro, Guilherme Farage, Marcelo Gomes, Rosemary, Adalberto Prado, João Debs, meu companheiro, Emanuel Porto, Zenir, todo mundo que está aqui ligado com a gente, Sandro Moza, meu companheiro, me chama que eu vou, diz ele. Boa, me chama que eu vou. Esse é o slogan eterno de Roberto Requião. A gente vai dar um tempo para o intervalo, mas em um minutinho a gente está de volta. Não sai daqui. Primeiro programa do ano, Roberto Requião no palco do Vamos à Luta. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Fique ligado nas dicas. Energia Segura Copel. Em dias de tempestade, siga as orientações da Defesa Civil e evite acidentes. Mantenha a distância de postes quebrados e fios caídos. Você pode avisar a falta de luz pelo nosso site, aplicativo, SMS e até no WhatsApp. Anote aí, 41 30 13 8973. É o WhatsApp da Copel. 41 30 13 8973. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Em 1990, éramos 130 milhões de brasileiros. Hoje, somos 211 milhões. O consumo quase dobrou, mas não os reservatórios e usinas. Os resultados são o rodízio da Sanepar e a explosão na conta de luz, pois agora é o gás importado que gera 1/3 de nossa energia. E você, vai continuar perdendo dinheiro ou vai construir sua mini hidrelétrica gerando receita 24 horas por dia? Saiba mais em enercons.com.br. A fome não tem nome. Tem gente com fome. Tem gente que não come. 116 milhões de brasileiros e brasileiras estão em algum grau de insegurança alimentar. 19 milhões passam fome. O Senge Paraná está em campanha contra a fome. Acesse senge-pr.org.br/notícia/solidário e saiba como doar. Aviso de desligamento Cocel. A Companhia Campo-Larguense de Energia, Cocel, informa que o fornecimento de energia será interrompido em Campo Largo para a realização de obras de melhoria e ampliação na rede. Dia 27 de janeiro, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas no Guabiroba. Dia 29 de janeiro, das 8 às 12 horas no Jardim Esmeralda. Mais informações no site www.cocel.com.br ou aplicativo Cocel Mobile. 5h23. Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Estamos de volta com o programa Vamos à Luta. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estar... Começamos esse segundo bloco com a música Comportamento Geral, na voz de Elza Soares, nos deixou aí há poucos dias. Música do Gonzaguinha, outro gênio da raça. Sobe mais um pouquinho o som, Rui. Você merece, tudo vai bem, tudo legal.
cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem o teu carnaval. Muito bom, muito bom. Obrigado, Rui. Programa Vamos à Luta de hoje, entrevista a Roberto Requião, pré-candidato ao governo do estado do Paraná. E agora, no segundo bloco, Requião, eu gostaria de falar de outro tema que é extremamente caro a todos os nossos paranaenses, é extremamente importante. Esses dias atrás, o pessoal do governo do estado veio com novos contratos, com uma nova demonstração aí de arranjos e costuras, e eles estabeleceram uma pausa temporária, uma suspensão da cobrança dos pedágios no Paraná, porém ele irá retornar esse processo dos pedágios com, parece, inclusão de novas praças e uma renegociação desses valores. Você sabe do que está acontecendo com o Paraná a respeito disso, governador Roberto Requião? Já assisti esse filme. Quando o Lerner era governador e queria se reeleger, ele inventou essa história do pedágio. Eu bati duro, mostrei que o que eles estavam fazendo era um roubo. Olha, o pessoal que gosta de economia, Adam Smith é o rei do liberalismo econômico, o Hayek é o outro dos luminares do liberalismo econômico, nem os liberais econômicos aceitavam o pedágio. Eles diziam que cuidar de estrada não é um empreendimento. O cara entra lá para contratar pessoas que vão fazer manutenção, ampliação, viadutos e duplicações. Não é uma atividade econômica. Não precisa de um intermediário. O Estado pode fazer diretamente. E o Estado podia até cobrar um pequeno pedágio de uso. Não esse absurdo que cobra isso tudo a privado. Até os liberais são contra essa patifaria do pedágio. Mas eu bati duro no pedágio do Lerner. O que ele fez? Ele queria se reeleger, ele era candidato. Ele diminuiu o pedágio pela metade por decreto. E daí, como o rato, ele comandava a imprensa do Paraná toda, eles diziam: o Lerner está a favor do povo, ele baixou o pedágio pela metade, e ele se reelegeu. Logo depois, ele restabeleceu o pedágio com o preço dobrado. E, posteriormente, vieram aqueles degraus. Os degraus são o seguinte: o contrato de pedágio já era um absurdo no preço, era um roubo. Mas eles diziam o seguinte: se tal empresa concessionária fizer um viaduto, ela pode subir tanto por cento no pedágio, isso será feito até o dia tal do ano tal. Chegava no dia tal do ano tal, a Agência Nacional, a Agência Reguladora do Estado do Paraná, mais o DR, davam o sim, autorizavam o aumento de preço. A obra não tinha sido construída. Era aquela jogada do raio da corrupção entre administradores públicos e empreiteiros e empresários. Eles subiram o pedágio sem construir nada. Hoje todos nós sabemos disso. E eles faturaram mais 10 bilhões de reais. Bilhões, Magal. Com B de bola. Não é milhão, não de Maria, M de Maria. É B de bola. 10 bilhões a mais. E ninguém está pedindo para eles devolverem, hoje todo mundo sabe. Quando eu fui governador, eu recusei todos os aumentos, como eu havia prometido na campanha. Daí, o concessionário entrava em juízo, o juiz pedia um parecer para o Ministério Público Estadual e para o Federal. Você sabe que o raio desses ministérios, que foram criados para cuidar do interesse do povo, se manifestavam a favor do roubo contra o governo e contra o povo? 42 vezes fizeram isso. Daí, o juiz dava uma liminar, que nós, advogados, chamamos de liminar satisfativa. Dava uma liminar autorizando o aumento e nunca ia a liminar dele para a turma ou para o pleno para ser julgada pelo conjunto dos juízes. Daí ocorreu esse roubo de 10 bilhões de reais. Esse troço é uma patifaria completa. E o rato está fazendo o que o Lerner fez. Eles vão fazer mais 15 praças de pedágio, 62% a mais de praças. E a NTT, Agência Nacional de Transporte Aéreo, do Bolsonaro, a pedido do soldado Frutti, se manifestou dizendo que, sem dúvida, o pedágio do Paraná vai subir muito, porque são mais 15 praças.
mais 15 praças. E você vai pagar mais em tudo isso. É um roubo e está sendo o povo enganado com retardamento da licitação. Se eu conseguir partido e ganhar essa eleição, que eu sou apenas pré-candidato hoje, eu anulo esse processo, mas é preciso que o presidente da República também colabore com isso, porque o Rato entregou as estradas do Paraná para o governo federal, para dizer não fui eu que fiz. O Rato fica se escondendo em buraco como uma ratazana covarde. Ele está enganando todo mundo. Então, nós temos que resolver esses problemas. O que eu faria hoje? Vamos dizer, está complicada até a situação do Estado. Bota um pedágio público, o Estado assume, em vez de cobrar R$20, cobra 2, que é simplesmente para manutenção. Estradas novas têm que ser feitas com dinheiro tributário, nós pagamos imposto para isso. Para que serve o imposto que o povo paga? Estradas de penetração para desenvolver determinadas regiões, como, por exemplo, eu fiz aqui em Cerro Azul, como eu fiz lá a estrada entre Toledo e Cascavel, que estava matando gente, eu dupliquei, era uma estrada federal, eu dupliquei com recursos estaduais. Eles estão querendo pedagiar até aquilo lá. Olha, se um rato entra no palácio, ele não vira governador. É o palácio que se transforma numa ratoeira. E quem é apanhado nessa ratoeira é o povo ingênuo que acreditou nessa gente que só serve ao grande capital financeiro. Eles não têm solidariedade com o povo, não têm amor, não têm identidade. É o pequeno governo dos grandes negócios. E esses grandes negócios que o povo chama de negociata, o povo não tem participação. É por isso que nós temos que corrigir isso tudo. Dar um sentido novo para o nosso Paraná, para os nossos filhos e os nossos netos. Magal, eu tenho 80 anos. 80 anos aqui, ainda fazendo ginástica de musculação e tal. Tenho mais 40 anos de vida útil. Eu só tenho compromisso com os meus netos e com o povo do meu Paraná. Eu nunca quis ficar rico. Fui governador 3 vezes, eu moro numa casa que eu comprei do Sistema Nacional de Habitação. Não me interessei nunca por isso, eu me interesso que a minha geração, os meus filhos e os meus netos possam viver melhor, que o povo possa viver melhor. Estou na linha do Papa Francisco. O capital não pode mandar no mundo. É bíblico isso. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E quem é Mamon? Mamon em hebraico quer dizer dinheiro, não é outro Deus nem outro diabo. O dinheiro não pode comandar o povo e impedir a felicidade das pessoas. Jogar uma população inteira na miséria, com mulheres pegando lixo no caminhão para alimentar as famílias. O desemprego, o desespero e a subida brutal do custo de vida. Vamos corrigir isso. Foi um erro histórico, nos enganamos. Fomos enganados. Pusemos lá o Bolsonaro. Hoje todo mundo sabe quem é o Bolsonaro. Você sabe que eu sou da reserva do Exército Brasileiro. Conheço bem o Bolsonaro. Eu sou oficial da reserva também. Só que a minha não remunerada. Eu fiz CPOL. É um verdadeiro horror. E agora esse Sérgio Moro dizendo eu quero privatizar a Petrobras. Então o que ele queria não era prender corrupto, era entregar o Brasil. Entregar o petróleo brasileiro que pode garantir ensino de qualidade, saúde, sucesso para o país inteiro, para estrangeiros. Que raio de juiz é esse Sérgio Moro? Que brincadeira. Governador, acho que cortou o seu som, o seu áudio. Ainda? Agora voltou. Agora voltou. Pois é, eu estava falando que Sérgio Moro quer vender a Petrobras, declarou agora. Então ele não queria combater a corrupção. É um raio de um juiz entreguista a serviço de interesses que não são os interesses da nossa gente. Exatamente. Que horror é isso? Mas vamos corrigir isso tudo. E essas suas palavras são tão claras, são tão nítidas, Requião, que é quase que um chamamento, né? Uma convocação. Que outra voz existe no Paraná contrária a esses interesses que estão todos interligados de ser sabujo, de ser lacaio, como é o caso desse pessoal aí da Lava Jato, que foi coordenado por esse juiz Sérgio Moro, que agora está aí querendo alcançar aí o cargo de presidente da República. Magal, existem vozes. Existem vozes. No PDT existem.
no PT existem, na Rede existem, no Partido Verde existem. O que eles não têm é a possibilidade de falar. Eles estão censurados, não têm acesso à mídia. É. Não vou acreditar que não tem ninguém com amor no coração e identidade com o nosso povo. Não, eu tenho certeza Vamos resolver isso no processo eleitoral. É. Eu estou me candidatando ao governo do Estado por responsabilidade e por obrigação. Eu tenho qualificação, eu tenho experiência, desenvolvi competência na administração pública e eu sou capaz de arrumar esses erros todos, com a participação e o apoio da população. Por isso que tenho me dedicado a conversar em programas como o teu, explicando isso. Até gostaria de ver a participação dos nossos ouvintes, o que eles estão achando disso. Vamos virar esse jogo ou não? Vamos tolerar a ratarada mandando no Palácio e entregando a Copel e a Sanepar para o capital internacional? Você sabe que eles estão vendendo ações da Copel e da Sanepar para o Estado nunca mais poder transformá-las numa empresa de interesse público? Serão empresas de mercado, viabilizando lucros para acionistas que moram na China, na Rússia, em Dubai, na Inglaterra, na Espanha, na Itália. É o fim do mundo isso. Será que só eu e o Papa vamos gritar contra essa patifaria? Não. Você está gritando aí também. Não, e tenho certeza que tem muita gente, muitos dos nossos ouvintes, muita gente que a gente não tem noção, que chega pelas ondas do rádio, que também vivem e bebem nessa mesma indignação nossa, porque o que foi feito com esse país dos anos do golpe para cá, principalmente o golpe contra o golpe contra a presidenta Dilma, do qual o senhor foi muito atuante, inclusive na defesa da... Não era contra a Dilma, Magal. Era o golpe contra o Brasil, era o golpe para nos tomar o petróleo. Exatamente. Tomaram depois. Era o golpe para nos tomar água. Daqui a pouco, com a privatização da água no Brasil, você vai abrir a torneira da sua casa e o preço do litro vai ser igual ao preço internacional de um litro de água no deserto do Saara, onde não tem água. Canalice, isso é um horror. Eu quero insistir. Nesta crise toda, a Sanepar está dando lucros tão altos e distribuindo tanto dinheiro que ela é considerada pelo mercado uma empresa AAA. Se a empresa não está fazendo nada agora, se o povo está com dificuldade para comer quando tem que pagar a água e a luz, não era para baixar o raio do preço? Olha, eu peguei uma crise dura, congelei por 8 anos, pratiquei as tarifas mais baixas do país, construí 2 usinas hidrelétricas, terminei uma que tinha sido começada no governo anterior e, além disso, expandi os tanques e a extensão de tratamento da Sanepar em cidades importantes do Paraná. Dá para fazer, é só não estar vinculado aos interesses do capital financeiro e do lucro de meia dúzia de patifes que se acham superiores à população. Magal, 1% dos brasileiros hoje tem mais dinheiro que o resto da população. Nós estamos comendo, o povo comendo pé de galinha, as mulheres procurando comida no lixo e tem gente nadando em dinheiro. Milionários surgem a cada ano em quantidade maior. O que é isso? Eu vi um dado, deixa eu te passar esse dado, governador. Eu vi um dado que é de matar. A cada 10 minutos, mais um bilionário torna-se bilionário no Brasil no meio da pandemia. Durante esses mesmos 10 minutos, 10 mil pessoas entram para a faixa da miséria, dos miseráveis. Então, para se fazer, pessoal que está nos ouvindo, para se fazer um bilionário, tem que 10 mil pessoas virarem miseráveis. É esse o país. E o bilionário cresce com a miséria dos 10 mil. Exatamente. Não é? E daí manda no Estado, compra o PMDB do Paraná, que fica a favor do pedágio, do aumento da água, do aumento da luz, do sacrifício e da miséria dos funcionários públicos, dos professores, dos militares. Onde é que nós estamos? Mas temos, em outubro, a possibilidade de acabar com isso. É o que eu tenho dito. Me chamem que eu vou. Estou disposto, estou preparado e, com o apoio da população, damos a volta por cima e corrigimos os erros.
Certamente. E daí que vai o Ministério Público e a polícia atrás da corrupção. Exatamente. E certamente eu tenho certeza que tem uma legião atrás desse mesmo sentimento, desse mesmo movimento e dessa mesma força indignante. Mas eu vou pedir mais uma licença para o governador e para os nossos ouvintes, agradecendo sempre a presença aqui. Salve, professor José Renato Sela, meu grande amigo, está na área, estou vendo você por aqui, hein? Manuel Sena está por aqui, obrigado, um abração. Minha mãe querida está por aqui, José Henrique Gomes, Cláudio Ribeiro, queridíssimo, Adalberto Parado, Edson Padilha, pessoal lá de Paranaguá, alguém falou de Paranaguá, não sei quem era. Pessoal, muito obrigado aí que está também ligado com a gente aqui na Mais Livre de Todas. Pessoal, a gente vai dar um intervalinho, é muito rápido, e daqui a pouco a gente volta com o último e derradeiro bloco nesse programa inicial em 2022, com essa indignação e com essa firmeza de caráter e de postura. Roberto Requião hoje, no Vamos à Luta, na Rádio Mais Livre de Todas. Fique por aí. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Letras mancando no branco, eu que de pouca alegria busco na história vazia o que da vida é só pó. Silêncio que faz o tempo deste que resta do dia, na sombra da noite fria, vazia mesmo tão só. Na mesa o papel esqueço, traço de minha agonia, de longe a morte vigia, enquanto desato o nó. Manchas da tinta escura, do nada primeiro o risco, ferida que busca cura. Depois a palavra pura, assim com medo eu insisto, vou gotejando loucura. Fissura. Wagner Hengel. Em 1990, éramos 130 milhões de brasileiros. Hoje, somos 211 milhões. O consumo quase dobrou, mas não os reservatórios e usinas. Os resultados são o rodízio da Sanepar e a explosão na conta de luz, pois agora é o gás importado que gera 1/3 de nossa energia. E você, vai continuar perdendo dinheiro ou vai construir sua mini hidrelétrica gerando receita 24 horas por dia? Saiba mais em enercons.com.br. 5h42. Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Estamos de volta com o programa Vamos à Luta. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Enercons, Energia Renovável, e Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Começamos o terceiro e derradeiro bloco do Vamos à Luta. Hoje com Roberto Requião de Melo e Silva, 3 vezes governador do estado do Paraná, ex-senador da República, ex-prefeito da capital, ex-deputado, e também fiquei sabendo hoje que é reservista sem remuneração das Forças Armadas Brasileiras. A gente começa esse terceiro bloco com a música Maria da Vila Matilda, do álbum Mulher do Fim do Mundo, álbum de 2015, mais uma vez na voz da queridíssima e amadíssima Elza Soares, que nos deixou aí há poucos dias. Pessoal, antes de voltar aqui o papo com o Requião, antes de retomar essa conversa com o governador Roberto Requião, eu queria passar um recado dos nossos amigos do SENGE, do Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, podem deixar o SENGE Paraná, é da gente, de gente que luta. Estamos juntos nas negociações, garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos uma nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, nas entrevistas, nos debates, nas audiências públicas e nas assembleias. Tamo que tamo.
unido no coletivo de mulheres, da juventude, das causas sociais e da valorização da sociedade. Acompanhe o nosso trabalho em senge-pr.org.br. Um abração aí para a rapaziada do Senge. E você, trabalhador e trabalhadora, sempre, sempre conte e procure o seu sindicato, que isso é uma forma de você agir politicamente contra os desmandos da classe dominante. Pessoal, a gente está aqui no programa Vamos à Luta, hoje com o governador Roberto Requião, terceiro e último bloco, e eu queria guardar esses momentos finais para falar sobre o panorama político, como que o Requião está vendo. A gente gosta muito da postura do Requião, a gente gosta do Requião como a inteligência do Requião, a oratória do Requião, todo mundo sempre fala isso na rua, né? Mas a gente também gosta de ver as suas análises. Eu queria saber, governador, aqui na relação do estado do Paraná, a gente sabe que o Ratinho vai candidato a ser para reeleição, e essa semana teve a notícia que o ex-prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho, também parece que mudou de partido, que era o partido do Podemos, do Sérgio Moro, e foi para o PSDB para também ser candidato. É uma coisa diferente? É uma oposição? Vai ser contra o sistema financeiro? É contra quem são os outros nomes que a população tem, que você está vendo nessas análises, no seu dia a dia, nas pessoas que você conversa na rua, com quem você fala? Conta um pouco para nós, por favor, Roberto Requião, como que está a política do Paraná agora, dando seu início em 2022. Eu conheci o pai do César Silvestre. Era um sujeito interessante, deputado de Guarapuava. Quando eu fui governador, eu trabalhei com ele a lei que diminuía brutalmente o imposto das pequenas e microempresas. Uma lei boa que depois foi exemplo para o governo federal fazer uma igual. Igual não, porque a nossa era melhor, era mais generosa. Quando o velho Silvestre foi candidato a prefeito, ele teve um infarto, eu fui para Guarapuava fazer a campanha dele. Mas depois eles foram para o outro lado. Eu acho que a candidatura de Silvestre é mais para dar um palanque para o Dória no Paraná. Né? Acho que é por aí. No Paraná, você está vendo, o Lula já alcançou o Bolsonaro. O Lula está ganhando a eleição no Brasil com facilidade, emocionalmente. O fracasso do governo do Bolsonaro levanta muito o Lula. Você sabe que eu sou amigo pessoal do Lula, mas eu fiz oposição à política econômica do PT no Senado da República. Eu nunca suportei o Meirelles, o Joaquim Levy, o Nelson Barbosa, que faziam uma política muito ligada ao capital financeiro. O Nelson Barbosa foi quem propôs a autonomia do Banco Central. Você imagina, não é mais o Brasil que manda na banca, é a banca que manda no Brasil. Então, eu acho que é irreversível isso. Bolsonaro está indo para um teto aí de 10%, 15%, o Lula está crescendo. A minha preocupação, Magal, é que cerquem tanto o Lula que ele acaba sendo a terceira via. O Brasil precisa de um compromisso firme de restabelecimento da soberania, de volta da dignidade do trabalho e das garantias do trabalhador, que existem como conquistas do mundo ocidental há décadas. A aposentadoria, por exemplo, foi criada na Alemanha pelo Bismarck, na época da reunificação da Alemanha, com a participação do empregado, do empregador e do Estado, para evitar a revolta dos trabalhadores que podiam derrubar o regime e desestabilizar o Bismarck. Eles acabaram com tudo isso agora. Nós precisamos de um projeto de desenvolvimento sustentável, do ponto de vista da natureza, mas sustentável do ponto de vista da geração de empregos, de bons salários. Nós precisamos respeitar a natureza, acabar com essa predação absoluta. Está aí o Partido Verde e outros partidos. Eu, no PMDB, sou verde. Eu sou... No PMDB não sou mais, eu saí, né? O PMDB se transformou numa quadrilha. Aliás, eu estive vendo uma pesquisa essa semana, o PMDB está com 0,5% de apoio no Paraná, porque se desmoralizou completamente. Ele está tão grudado no saco do rato
que parece um carrapato. A impressão que eu tenho é que se fumigarem, se aspergirem um carrapaticida no saco do rato, a executiva do PMDB do Paraná inteira morre. Morre contaminada pelo veneno. É um troço vergonhoso. Estão a favor do pedágio, a favor do aumento do salário, do massacre dos professores, aquela política mesquinha, pequena, mas acabou com o partido. A impressão que eu tenho, se me pede a minha impressão pessoal, é que o PMDB não elege nenhum deputado mais, nem federal, nem estadual. Não vai fazer legenda, vai ter uma rejeição brutal do povo. Eu estou na luta me propondo a consertar as coisas. Eu não tenho mídia, é isso que me atrapalha um pouco. Se eu conseguir furar essa mídia, eu confio na inteligência do Paraná. Eu fiz um governo com uma equipe porreta, de gente séria, nós podemos consertar esse troço todo. Tenho certeza. Daí você me pergunta, vai pôr o rato na cadeia? Magal, isso não é comigo. Cadeia e corrupção é com a Polícia Federal, com o Ministério Público e com o Judiciário. Eu quero abrir perspectivas de vida melhor para a população. Acho que aprendi a fazer isso. Nos últimos anos, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, presidente da Seção Brasileira do Parlatino e do Parlasul. Eu tinha um escritório no Panamá, outro em Montevidéu e outro em Bruxelas, na Bélgica. Aprendi muito o que dá certo e o que dá errado no mundo. Então, acho que a gente pode alterar essas coisas. Medo meu é que levem o Lula para a direita. Ele, pessoalmente, tem resistido. Mas o pessoal chega lá e diz, não, assim os bancos podem te apoiar, você não mexe nisso, não mexe naquilo. Ele tem resistido. Tem que haver modificações. Nada de temeridade, de esquerdismo, porra louca, mas nada de covardia que iluda a população mais uma vez e um governo que a gente pensa que vai mudar se transforme num governo para manter as coisas como estão. Petrobras na mão dos estrangeiros, Banco Central na mão dos banqueiros, a água entregue para o capital privado, nos explorando a cada dia, falta de emprego, o capital mandando e comandando tudo. Olha, se não querem estar com Lula, estejam pelo menos na linha do Papa Francisco. O capital tem que servir as pessoas e não as pessoas serem escravizadas pelo capital. Então, eu acho que as coisas vão relativamente bem. O PMDB acaba no Paraná, provavelmente acaba no Brasil também. No Paraná é uma lição bem dada, né? Você imagina só o que eu disse a você? Chega, de repente, um rapaz lá com daquele fumigador de carrapato e asperge o saco do rato e acaba o PMDB do Paraná. Vai tudo para a UTI e não sobrevive. Que coisa vergonhosa, que coisa pobre. Governador... Eu acho que é por aí. Governador... Agora, veja bem, eu espero que nós tenhamos um programa de governo sério. Então, o pessoal diz, o Lula vai ter o Alckmin como vice. O Alckmin é horrível, mas nós precisamos ter um programa, não é o Alckmin. Tendo um programa, essa questão eleitoral do vice, que se resolve conforme as conveniências que a legislação nos oferece, passa a não me ser interessante. Mas eu quero um programa de compromisso sério com a população, com o emprego, com o trabalho, com a soberania nacional, com a importância do Brasil. Isso mesmo. Governador, tá, ó, ficou mudo de novo o seu áudio, governador. Completamente? Por quê? Não, agora já voltou, agora voltou. Tudo certo. Tem uma pergunta aqui de um comentário. Deve ser um problema da internet. Não, mas já está tudo ok, já está tudo certo. Governador, tem aqui uma pergunta de um ouvinte nosso aqui, Chile Guido. Por favor, Roberto Requião de Melo e Silva, qual o partido que você vai concorrer ao cargo de governador? Pergunta dos ouvintes. Valeu pela pergunta aí. Obrigado. Eu já fui governador do Paraná por 3 vezes. O Paraná sabe como é que eu me comporto independente de partido. Eu tenho convites do PDT, do PT, da Rede, do PSDB, do PSOL, e vou escolher o partido junto com esses companheiros que estão trabalhando comigo na elevação da consciência do Paraná e viajando pelo interior. E você tem ouvido muita população também para falar, né? Tenho ouvido. Aliás, é uma boa oportunidade. Pede para o teu pessoal e me dá uma sugestão. Eu gostaria de pedir aí para os nossos ouvintes, para quem está vendo pelas redes sociais, pelo Facebook, comenta aqui, manda aqui
na nossa live aqui, comenta aí qual partido você acha que Roberto Requião de Mello e Silva, 3 vezes governador, que vai aí para a próxima caminhada em busca de de mais um mandato, mais uma eleição, para qual partido você acha que ele deveria ir? Hein? Manda aí a sua questão, que a gente tem orgulho e prazer de falar por aqui. Pois não? Requião, última pergunta aqui para a gente fechar o nosso bate-papo, que está chegando no fim. Eu gostaria de saber a respeito do que o povo deve se concentrar. Como você vê o trabalhador, ele está cada vez mais asfixiado por essa enormidade de contas, e ele tendo que se virar em 3, em 4, para tentar levar recursos para casa. Num futuro, num possível mandato seu, a relação de emprego, de trabalho, como você acha que a gente deve abrir o Paraná para dar mais trabalho para a população e fazer com que a gente volte a ter dignidade dentro dos lares, das casas dos paranaenses? Precisamos ter uma parceria boa com o governo federal, que tenha sensibilidade social, identidade com o povo. E nós podemos fazer o que eu já fiz em governos anteriores. A pequena e média empresa, no Paraná e no Brasil, é responsável por uma quantidade de 72% a 80% dos empregos dados. Então, nós temos que alavancar as pequenas e médias empresas. Não é nem empréstimo, é fomento. Fomento é dar condição para elas darem a largada. Sim. Eu baixei o imposto dessas empresas de uma forma extraordinária e aumentei o salário mínimo regional do Paraná. Mas o cara que estava pagando 12 mil de ICMS por mês caiu para 800, daí pagava um salário um pouco melhor para os seus empregados. Isso andou muito bem no Paraná. É por aí. Agora precisamos ter um governo federal compatível com as necessidades do povo. Esse pessoal que diz que Copel e Sanepar não são empresas sociais, são do mercado e existem para remunerar os seus sócios que não deviam, na minha opinião, nem existir, esse pessoal tem que ser afastado do jogo. Então, nós temos condição de mexer, mas eu queria ter uma parceria com um candidato a presidente da República que tivesse um programa porreta para consertar o Brasil e nos ajudar a regularizar e corrigir os erros do Paraná. Não é? Hoje nós temos 2 candidatos na oposição, o Ciro e o Lula. O Lula, sem dúvida alguma, já é praticamente o futuro presidente da República. Agora, precisamos ver. É o programa de governo, minha gente. Eu acho que daí nós vamos num caminho bom. Nada de porra-louquice, não vamos pensar que vamos mudar o Brasil da noite para o dia, mas nós temos que abrir um caminho para o desenvolvimento, para o progresso e para a justiça social, para o emprego bem remunerado, para a educação, para a saúde e para o processo civilizatório brasileiro. Sem exageros, mas sem nenhuma covardia. Sensacional. Com essas palavras, aí a gente vai chegando no fim do nosso programa. O pessoal daqui, Requião, está pedindo para você vir para o PT, só para que fique claro que o pessoal quer ver no palanque você junto do presidente Lula. Pelo menos não, junto do Lula eu estarei. Agora, não descarto a hipótese de estar com o PT. Agora, estou cobrando do Lula. Você sabe que se a gente não cobrar agora, depois não pode reclamar mais. Estou cobrando do Lula compromissos. Por exemplo, o Lula disse outro dia, vou revogar a legislação trabalhista. Daí o Ciro disse, eu também. Por que os dois não escrevem um projeto para a gente saber o que eles querem realmente revogar? É isso mesmo. Por que não pôr no papel? Depois vai se discutir isso no Congresso e tudo. Mas qual é a posição? Não, a Petrobras não ficará assim. Mas não vai ficar assim, mas vai ficar assada. Eu gostaria de ver o que vão fazer. O mundo inteiro explora o seu petróleo quando tem petróleo. 80% do petróleo do globo é de empresas públicas que melhoram dessa forma, de maneira extraordinária, a vida dos seus países. Nós estamos entregando o petróleo, estamos entregando o transporte, entregando a comercialização, equiparando o petróleo com o preço de importação e o dólar. Isso é uma infâmia. Isso é uma infâmia. Tem que acabar no dia seguinte do presidente da República tomar posse. Correr com essa gente que está mandando na Petrobras. Aliás, hoje eu soube que o general comandante aí de Itaipu pediu demissão, que vão entregar, o Bolsonaro vai entregar a Itaipu para o Centrão. Nossa.
Quem é que eles vão pôr lá? Um picareta ligado ao Centrão, à corrupção e à canalice? Meu Deus. Não, chega disso, chega. E é para isso... Ficou sem áudio de novo, governador. Mas eu... Meu Deus, o que é? É o problema da internet, não é do equipamento. Governador, eu quero agradecer demais a sua presença, sempre o seu aceite de todas as vezes que a gente perguntou, você sempre esteve com a gente. Quero agradecer muito a sua presença, governador. Um abraço aí. Disponha da gente. E vamos à luta, Magal. É preciso mudar esse país e corrigir os erros do Paraná. Valeu, um abraço. Valeu, Requião. Valeu todo mundo que nos ouviu, todo mundo que comentou, pessoal que esteve com a gente, muito obrigado. Vamos à luta. Um beijo para todo mundo, em especial para minha companheira Adriana Pavani, que está de aniversário. Nós somos o Vamos à Luta e voltamos para cá sexta-feira. Valeu, gente. Até mais.